que eu vou continuar, mas que eu falei, né? O último relacionamento aí que a gente vai falar é o nosso relacionamento com Deus, né? Porque, na verdade, a base de tudo é sempre o nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus não está certo, esquece, nada na nossa vida vai dar certo. Então eu quero ver quem conseguiu abrir aí. 1 Coríntios 3. Gente, eu sou perdida, eu nunca sei onde são as passagens, eu preciso decorar isso. A gente vai ler a partir do versículo 9, tá, irmãs? Do 9 ao 17. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que foi dada. Pois eu, como sabe o arquiteto, o fundamento e outra edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está pronto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade do dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Só até aqui, irmãs. Amém. Amém. Irmãs, esse texto é profundo, né? E nós precisamos entender, em primeiro lugar, quem é Deus? Ele é o nosso Pai. Enquanto a gente não entende que Deus, é Deus criador de todas as coisas, Ele criou todo o universo, a gente está distante dele. Mas a hora que a gente entende que Ele nos criou para ser filhos, o nosso relacionamento muda. E o que a gente precisa aprender é agir como Deus agiria. E Deus é Deus de perfeição. Nós vemos que Deus, lá em Êxodo, quando Ele aparece para Moisés, para construir o tabernáculo, Ele dá todos os detalhes do tabernáculo. Não sei se as irmãs conhecem a história, mas Deus vai lá e pede para o povo colher ofertas. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero linho fino, eu quero madeiras especiais, né? Eu quero especiarias para fazer os óleos, tudo do bom, do melhor, pedrarias. Ele escolhe tudo, Ele dá todos os detalhes para a construção do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era onde a presença dele se manifestaria. No tabernáculo é onde Deus realmente ia se manifestar. Aquele lugar significaria a sua própria presença. Era um lugar santo. E o que acontece? Deus pediu detalhes. Ele pediu o bom e do melhor. Ele quis que fosse construído um tabernáculo lindo, perfeito, para que ele pudesse se manifestar. E neste tabernáculo, ele era santo. Ele realmente se manifestava, era tudo lindo. E eu sei que mais para frente, né, a arca se perde, aí a gente vê Davi recuperando a arca, trazendo de Jerusalém, até que a arca vai cair, ele segura, e ele é morto. Ele é morto por segurar a arca. Aí a gente fala, meu Deus, como que Deus vai matar um cara que não deixou a arca cair? Mas por quê? Porque Uzá não era dos sacerdotes. Ele não podia segurar na arca, porque a arca representava a presença de Deus. A arca realmente representava, né, a pureza. E não tinha pecado. E ele não poderia ter posto a mão, por isso que ele morreu. Agora eu pergunto, por que nós, hoje, achamos que podemos servir o Senhor de qualquer jeito? Porque hoje
nós não nos preocupamos mais com detalhes. Por que hoje a gente acha que vou lá bater o cartão, tá bom, fiz oração, obrigado Pai por este dia, tá bom assim. Por que a gente acha que isso vale a pena? Por que a gente acha que Deus se agrada disso? Por que a gente acha que só isso, né, está alegrando o nosso Pai? Nós precisamos estar atentas, irmãs. Porque Deus, Ele gosta do bom e do melhor. Então, se a gente não dá o nosso bom e o melhor para Ele, Ele não se agrada. A santidade dele não anda com o pecado. E nós carregamos ainda dentro de nós coisas que precisam ser eliminadas. Enquanto ainda houver pecados dentro de nós, porque tem gente que tem pecadinho de estimação, né? Que não quer se livrar. Tem gente que, muitos não sabem, mas tem coisas que fazem. Agora eu te pergunto, será que essas pessoas estão salvas? Você acha, se você permanecer, olha a diferença. Existe o pecado que a gente peca, que vai acontecer, que faz parte, que a gente pede perdão, é aquele pecado que faz parte da nossa carne. Só que existem os pecadores que sabem que é pecado, sabem que é errado e continuam fazendo, continuam praticando, continuam vendo pornografia, continuam vendo coisa que não presta na internet, continuam fumando escondido. Tem quantos que continuam bebendo, tem quantos que continuam, né, com vícios de várias coisas, até vícios de televisão, de ver desgraça, tudo isso é um vício, só que tudo isso é pecado. E se você sabe que está errado, por que a gente continua fazendo? Por que muitos ainda continuam fazendo? Quando a gente vê aquele vídeo, né, que alguns da igreja, a gente fala, metade é salva e metade não. Ainda, o marido falou hoje ainda das 10 virgens. 5, as 10 eram virgens, eram mulheres puras. Porém, 5 foram salvas, 5 não. Então a gente fala que metade da igreja vai ser salva, metade não, né? Está em um meio termo. Por quê? Porque realmente, dentro de nós, ainda carregamos coisas que não pertencem a Deus, que Deus não se agrada. E quando a gente tem esse fogo estranho dentro de nós, vai acontecer igual aconteceu com os filhos de Arão, que entraram na tenda com fogo estranho e morreram. Nós, hoje, não caímos mortos, né, com nossos erros, porque Deus não age mais assim. Mas estamos mortas, porque morremos para Deus. Nós perdemos a ligação com o Pai. Se continuarmos com fogo estranho dentro de nós, nós perderemos a ligação com Deus e não estaremos na vida eterna. E eu sei que não é isso que a gente quer, né? Eu posso estar falando aqui, pode ser que a maior parte aqui vai falar, não é para mim essa palavra, glória a Deus, e realmente a gente quer realmente andar cada dia melhor. Mas a gente tem que entender que nem sempre o que a gente vê é o que realmente está dentro de nós. É o que a gente falou, não julgar. Porque muitas pessoas julgam pelas nossas vestes. Muitas pessoas, tá certo usar saia, usar calça, tá certo usar joia, não usar joia, né? A turma briga muito por coisas que são usos e costumes. Na Bíblia, se você pegar, não tem lá, a mulher tem que se vestir assim, assim, assim. O homem tem que se vestir assim, assim, assim. Não tem na Bíblia. Só fala que a mulher não pode andar com roupa de homem e homem de mulher. Isso quer dizer, a mulher não pode ter a aparência de homem, ela não pode ser masculina, ela não pode querer ser o homem, como o homem não pode querer ser a mulher. Não tem nada a ver com a roupa, não tem nada a ver com a veste, isso é o interior, né? Porque a gente pode estar aqui com um terninho de homem, com gravata e ser feminina. Como um homem pode pôr um vestido e ser masculino, porque isso realmente não é o exterior, é o interior, é o que importa. Então, irmãs, o que eu quero falar para vocês aqui, Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que se preocupa com tudo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, porque muitas vezes a gente vê, né, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que se vestir mais de formas decentes, e realmente a decência faz parte. Mas a decência, para mim, nem sempre é o que a outra vai achar decente. Então, assim, a gente não pode julgar ninguém, a gente não pode ficar, não, aquela pessoa é crente, mas não pode usar aquela roupa. Não, acho que não está salvo. Não, eu encontrei a irmã, a irmã estava de calça, eu uso calça, tá, irmãs? Então, assim, a gente não pode ver as vestes, joia. Não, Deus não gosta de vaidade. Deus não gosta de vaidade. Só que não é a vaidade exterior, não é a gente estar bem vestida, não é a gente estar bem arrumada.
O que ele não gosta é da vaidade do coração. É a gente querer se vestir para um outro. É a gente querer se vestir para chamar a atenção de alguém, ou para falar que tem mais dinheiro que alguém, eu posso, você não pode. É essa a vaidade que Deus abomina. Então, assim, a nossa vestimenta tem que ser com decência? Tem. E tem que ser bonita, irmãos. Essa coisa de a gente tem que andar largada, tem que andar com roupa suja, roupa velha. Não, irmãs. Deus não fez o tabernáculo perfeito. Ele não pediu joia, ouro, ele não pediu pedras preciosas. O sumo sacerdote, ele carregava um peitoral de pedras preciosas. Tem uns nomes lá que eu nunca nem ouvi falar de pedra. Então, assim, é tudo raríssimo. E são joias. E o que ela simboliza? Ela já trazia para Cristo. Porque lá já mostrava que dentro de nós, no peito, né, o peitoral, dentro de nós carregaríamos quem? O Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e de você. Vocês se animam com isso ou não? O Espírito Santo está aqui dentro. E nós somos hoje aquele tabernáculo que ele escolheu com detalhes. Ele escolheu com prudência cada coisa. Ele pediu, né, para que realmente fossem feitas ofertas do bom e do melhor. E nós hoje estamos dando esse bom e do melhor? Será que quando as pessoas nos encontram na rua, no mercado, na farmácia, eles olham e veem o tabernáculo de Deus? Será que a gente está refletindo essa luz de Jesus? Porque, irmãs, é isso que a gente precisa. Você quer ver um mundo melhor? Você quer ver um mundo onde a situação não está tão caótica? Reflita a luz de Jesus. Ah, mas eu não conheço muita gente, eu não vou para muitos lugares. Se no teu pouco lugar, se dentro da tua sala, você consegue refletir a luz de Jesus, glória a Deus. Mas muitos nem isso conseguem. Então, irmãs, eu quero realmente trazer esse entendimento que quando eu tive, porque assim, realmente a gente escuta muito, né? Sobre Deus não gostar de vaidade, Deus realmente não. E realmente Ele não olha, gente, Ele não olha para o nosso exterior. Só que o nosso exterior, ele reflete o quê? O que está aqui dentro. Então, se a gente anda igual um lambo aí fora, se a gente está com a roupa furada, largada, o que é? Quer dizer que aqui dentro tem uma sujeira, aqui dentro tem uma bagunça. Se a gente está querendo se ostentar, se a gente está querendo aparecer, quer dizer o quê? Que aqui dentro tem orgulho, tem soberba. Então é isso que reflete, né? Então, irmãs, vamos começar a cuidar, né, do nosso interior, porque é no interior que vai fazer refletir o que realmente somos. Então, às vezes a gente vê uma pessoa humilde, né? A gente olha, a gente vê um brilho tão lindo, a gente vê realmente Deus saindo dessa pessoa. Por quê? Porque o interior dela tá novo em folha, tá prontinho, é um tabernáculo perfeito para Deus. E nós precisamos nos tornar este tabernáculo perfeito. No nosso primeiro encontro, né, a gente falou que a gente estava passando por um processo de purificação mesmo, que eu falei foi entre Agar e Esther. É um processo de purificação. Aí no último a gente já falou ainda de Raquel e Rebeca, e Raquel e Lia. E tudo isso, irmãs, nos traz exatamente para quê? Para que a gente possa crescer. A gente precisa aprender quem é o nosso Pai e quem nós somos. Todos os dias a gente tem que se perguntar: o que eu preciso corrigir hoje? O que eu tenho para me limpar hoje? O que eu posso fazer hoje para que as pessoas vejam Cristo em mim? O que eu posso fazer para que quando eu abra a minha boca, seja Cristo falando através de mim? Não seja o meu eu, né, a minha vontade. Muitas vezes a gente, né, no relacionamento, tem que realmente respirar fundo e deixar acontecer o que Deus deixaria. É Deus que está no comando. E, irmãs, enquanto a gente não estiver realmente refletindo essa luz por onde a gente passar, enquanto a gente realmente não estiver rendida, entregue, apaixonada por Deus, a gente não vai conseguir fazer a diferença. E corremos um grande risco de ser só um número na igreja, de ser só mais um sentado no banco. E a hora que Jesus voltar, corre o risco da gente ficar. Então, irmãs, o que eu quero é que cada uma pense no seu secreto, no seu particular. Não estou aqui falando de como a gente tem que se vestir, não estou aqui criando regras ou quebrando regras. Não é isso. O que importa, irmãs, é quem nós somos. Deus, Ele é santo.
E Ele não habita com o profano. Ele não habita com o pecado. Então, se existe pecado em nós, se existem coisas que ainda estamos carregando, é hoje o dia aceitável do Senhor. É hoje o dia de você falar: Pai, desculpa, eu estava tentando, eu ainda estou tentando do meu jeito, mas eu não consigo. Me ajuda a melhorar, me ajuda a corrigir isso, para que você possa realmente ser purificado, ser limpo. Não esqueça, irmãs, você é um tabernáculo de Deus. Não é pouca coisa não, né? É que as pessoas muitas vezes olham e a gente vê pessoas, né? Estou vendo a Gabi, estou vendo a Gra, estou vendo a Ana, estou vendo a Dora, estou vendo cada irmã aqui. É pessoas, somos fracas, somos falhas, erramos, tem dia que vamos estar sorrindo, tem dia que vamos estar de bom humor, faz parte, irmãs. Por isso que a gente não pode julgar, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo. Mas Deus julga todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Enquanto a gente ainda estiver com o nosso coração endurecido, enquanto a gente ainda estiver com pecado, levando fogo estranho para dentro deste tabernáculo, não tem como Deus se manifestar. A gente está morto, nós estamos mortos espiritualmente, mas precisamos reacender essa chama, né? Precisamos estar bem todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa não só salvar a nossa alma, mas de todos que estão conosco. Porque através de nós, a gente influencia o nosso marido, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, os nossos vizinhos. E é com amor, a gente não faz nada por obrigação. Você não vai convencer ninguém a virar cristão falando que você vai para o inferno. Não, você vai convencer mostrando o amor, mostrando, não falando, não, você tem que ir para a igreja. Não, é o seu jeito de agir, é a sua boa vontade em ajudar, é você realmente ser aquela pessoa que a pessoa sabe, com ela eu posso contar. Eu preciso de uma oração, é com aquela irmã que eu vou ligar pedindo oração. Você se torna um ponto de referência. Lembrando, né? Não somos nós, é o que habita em nós, mas é Ele, e Ele que precisa ser mostrado, é Ele que precisa refletir em nós. Vocês entendem essa palavra? Vocês concordam? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Vamos lá, irmãos. Tudo em paz? Tranquilo? Glória a Deus. Então, irmãs, vamos só ficar atentas, né? A gente está vendo muito mensagens sobre isso, sobre essa igreja que nós vemos, sobre a igreja que os nossos olhos veem, e a igreja invisível, que é a igreja espiritual. E essa igreja, ela tem que estar adornada, ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar realmente purificada, porque Cristo espera a sua noiva, né? Ele vem buscar, mas o seu vestido é branco, é limpíssimo, e nós estaremos prontas, né? Glória a Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estaremos prontas, preparadas para receber o nosso noivo, e ele fala, né? Vem, né? E glória a Deus quando a gente puder escutar. Você cumpriu, você fez a sua parte, você é um filho amado, você é uma filha amada, você é uma mulher segundo o meu coração. Deus abençoe, né, irmãos? Irmãs, vamos lá, né? Glória a Deus por tudo.